Oi pessoal, tudo bem? Essa é a parte 7 da sequência de videoaulas para profissionais das equipes dos núcleos de vigilância em saúde das unidades básicas do município de São Paulo. Nessa parte 7 nós vamos falar sobre vulnerabilidade e vigilância em saúde na atenção básica. Por que no nosso dia a dia nós verificamos dificuldades no controle da transmissão vertical da sífilis, no controle da tuberculose, das hepatites virais, dentre outras doenças? E também verificamos dificuldades para que as pessoas adotem uma mudança, por exemplo, na alimentação ou na prática de exercícios físicos, fatores que podem até contribuir para a presença de doenças como diabetes e hipertensão. Vamos pensar um pouquinho por que muitas vezes isso se torna difícil. Essas doenças que eu citei para vocês, por exemplo, são doenças com possibilidade de prevenção, de diagnóstico precoce. Muitas delas são de notificação compulsória, o que permite o acompanhamento, o rastreamento dessas pessoas. O tratamento está disponível na nossa rede. Existem protocolos e linhas de cuidado já estabelecidas. Por que então essa dificuldade? Por isso nós precisamos olhar para as dimensões da vulnerabilidade. E hoje eu queria discutir esse assunto com vocês. Vamos para o próximo slide, que nós vamos ver a evolução desse conceito. Na tentativa histórica de compreender o processo de adoecimento e suas relações, Aires e vários outros autores descrevem a evolução desses conceitos até chegar no conceito de vulnerabilidade. Vamos falar um pouco de cada um deles. Fator de risco tem associação probabilística, ou seja, o estudo estatístico para levantamento de fatores ou indicadores de risco para o desenvolvimento de uma determinada doença. Então, tem relação com a chance de adoecer baseado em estudo epidemiológico e estatístico. Já no grupo de risco, as pessoas são agrupadas pelo risco de adoecer. Vamos ver o que significa. Separação em grupos de pessoas com ou sem risco para desenvolver uma doença. Qual é a limitação de se trabalhar com um grupo de risco? Pode-se correr o risco de se limitar às ações de prevenção, por exemplo, e de detecção da doença. Por exemplo, o grupo que não é classificado como risco para adoecer para uma determinada doença, não se faz nenhuma ação preventiva ou não se propõe um teste rápido, uma detecção de uma doença, por ele não fazer parte daquele grupo de risco. Já o comportamento de risco, ele é uma evolução desses conceitos, porque ele já incorpora alguns conceitos da psicologia e da educação. Porém, o que tem de limitação é a culpabilização do indivíduo, ou seja, tem o conceito de que qualquer pessoa pode adoecer, já não é como no grupo de risco, mas se culpabiliza o indivíduo por aquele comportamento de risco, o que também pode não ser verdade, porque ele pode ter um determinado comportamento que se estabelece por outros fatores e não por uma questão de vontade própria. É aí que entra o conceito da vulnerabilidade. Vamos ver um pouquinho. No conceito de vulnerabilidade, questiona-se então se a mudança de comportamento depende só do indivíduo ou de outros fatores. E aí que a gente diz que esse conceito é para além do indivíduo. Vamos entender um pouquinho no próximo slide. Quais são as dimensões da vulnerabilidade, então? E o que esse conceito traz de tão importante dentro do que nós estamos falando aqui agora, que é a vigilância na atenção básica. A dimensão número 1, que é a dimensão individual, são os valores, crenças, conhecimentos, atitudes, relações e situação física e emocional daquele sujeito. Lembrando sempre que todos esses conceitos, essas dimensões da vulnerabilidade são estabelecidas na relação do sujeito com o seu meio, com outras pessoas. Já a dimensão social são normas sociais, religiosas, estigma, discriminação, o emprego, salário, acesso à cultura e esporte. Na dimensão institucional ou programática estão as políticas de saúde, a organização dos setores de saúde, a equidade, integralidade, o enfoque multiprofissional, o acesso dessa pessoa a serviços.
Então, essas 3 dimensões da vulnerabilidade dão a abrangência da resposta para aquelas perguntas que nós fizemos inicialmente. Porque a questão não é só uma questão do indivíduo, mas sim das relações que ele estabelece com o seu meio, com as outras pessoas com quem ele convive. Nós vamos exemplificar. Então, aqui nesse primeiro slide, vamos avaliar um pouco as dimensões da vulnerabilidade nas questões da sífilis. Vamos analisar alguns dados das gestantes com sífilis no Brasil referentes ao ano de 2022. Tivemos 83 mil gestantes com sífilis, dessas, em torno de quase 20% eram adolescentes. Apenas 1,6% dessas gestantes tinham nível superior completo. Em 63% dos casos, a raça-cor era preta parda. Quando nós avaliamos essas questões e olhamos para a questão da sífilis, nós podemos pensar, olha, o que se tem aqui são os componentes da vulnerabilidade individual e social. Mas eu vou mostrar no próximo slide algumas questões para que a gente reflita sobre isso. Vamos avaliar alguns dados da sífilis congênita agora. Nós já falamos da gestante, vamos falar da congênita. Os casos de sífilis congênita no Brasil foram em torno de 26 mil. Em torno de 60% dessas mães fizeram diagnóstico da sífilis durante a gestação. Guardem isso. 82% delas tinham feito pré-natal. Quando a gente olha para essas questões, acende uma luz. Será que estamos perdendo algumas oportunidades no manejo dessa doença na gestação? Então aqui fica claro que também existe o componente número 3 da dimensão da vulnerabilidade, que é a institucional. Talvez nesse caso mostre que estão faltando algumas questões, algumas abordagens para que a gente consiga manejar melhor a questão da sífilis na gestação. Então a gente observa que as 3 dimensões da vulnerabilidade estão presentes: a individual, a social e também a institucional ou programática. E essa dimensão depende muito de nós, profissionais de saúde. Vamos avaliar agora as dimensões da vulnerabilidade no que se refere às doenças crônicas não transmissíveis. Vamos pegar 3 eixos aí no controle dessas doenças. A promoção e a prevenção, que envolve educação e saúde, as crenças e hábitos das pessoas, o tabagismo, o álcool, o sedentarismo, a alimentação, ou seja, o autocuidado. As questões para evitar agravamento, acesso a serviços de saúde, a estratificação de risco, o diagnóstico precoce, a busca ativa desses casos, e a mortalidade, o acesso à UTI, a equipes especializadas. Quando avaliamos todas essas questões, percebemos que as 3 dimensões da vulnerabilidade estão presentes, no caso do controle das DCNTs, a individual, a social e a institucional. Então vamos exemplificar. Uma pessoa que é obesa, tem diabetes, mas não consegue fazer exercício físico e nem cuida muito da alimentação. Por quê? Num primeiro momento, nós avaliamos como uma dimensão de vulnerabilidade individual. Mas se pensarmos na vida que essa pessoa leva, por exemplo, saindo muito cedo de casa, retornando muito tarde para sua residência, sem sua possibilidade de exercício físico, por exemplo, no local de trabalho, ou com uma alimentação que não tem um horário adequado para se alimentar. Então, as dimensões da vulnerabilidade dão conta de todo esse processo e não apenas culpabilizar esse indivíduo por esse comportamento que possa levar a alguma doença. Vamos olhar um pouquinho agora para as questões das arboviroses. Vejam aqui no slide. Do lado esquerdo, nós temos aí um ambiente um pouco mais controlado, uma menor vulnerabilidade, pode-se assim dizer, acesso à informação, condições de vida, recursos disponíveis, fatores que podem levar à diminuição da vulnerabilidade para doenças transmitidas por vetores. Olhamos para o lado direito e vemos uma maior vulnerabilidade, um menor acesso à informação, condições de vida, recursos escassos e fatores que levam a maior vulnerabilidade. Nesse da direita, nós identificamos todos os componentes da vulnerabilidade: individual, o social e o institucional. Já no da esquerda,
Poderia se pensar, não temos situações de vulnerabilidade para uma arbovirose, para uma dengue, por exemplo. Mas sim, existe. Por quê? Essas pessoas também têm questões individuais e podem até ter questões sociais que possam levar a uma situação de vulnerabilidade. Não é porque estão protegidos dentro de um apartamento, com ar-condicionado, as suas telas de proteção, que não vão, por exemplo, viajar para um local de transmissão de uma arbovirose e terem a doença. Então, com esse exemplo é possível perceber que existem situações de maior ou menor vulnerabilidade e todas as situações precisam ser avaliadas de forma bastante cuidadosa. Para finalizar, você, profissional de saúde, tem nas suas mãos uma importante ferramenta, que é a educação em saúde. Então eu vou ler para vocês aqui uma frase importante. O quanto nós, profissionais de saúde, propiciamos aos nossos sujeitos transformações que possam levar à emancipação das situações de vulnerabilidade. Ou seja, é preciso questionar a nossa forma de transmitir o conhecimento para o nosso usuário. Como que a gente tem feito essa comunicação? Dá uma olhada aqui na figura. É com empatia, uma escuta qualificada, uma troca de saberes, ou seja, com uma comunicação empática que você tem feito as ações de educação em saúde? Então é importante considerar em todas as ações de educação em saúde que há uma troca de saberes, que nunca é unilateral, que o profissional de saúde detém aquele conhecimento sim técnico, mas o seu usuário, seu paciente, essa pessoa com quem você está se relacionando e essa comunidade tem um conhecimento próprio também da sua vida, das suas questões e que você precisa considerar na sua ação de educação em saúde. Então nós podemos questionar, por exemplo, se as nossas orientações em forma de palestra são úteis, se as nossas atitudes mais paternalistas de fazer por também são importantes de serem repensadas, se, por exemplo, para o adolescente a opinião dos pares é mais importante, então envolver alguns adolescentes em ações de educação em saúde também como multiplicadores, né? O quanto a gente pode repensar essa forma de educação. Então, concluímos que é necessário repensar a forma de comunicação com a população, adotando uma comunicação mais empática e mais eficiente. E a saúde, ela está sozinha, né, em tudo isso que nós abordamos agora? Não, claro que não. É preciso realizar articulações em rede e articulações intersetoriais. No próprio documento norteador do NUVES, vamos ver aqui o que está previsto. Como papel do gerente da UBS dentro do NUVES, participar ativamente da articulação intersetorial no território para a operacionalização das atividades do núcleo de vigilância. Já para a supervisão e a UVES, apoiar a UBS e viabilizar a integração com os equipamentos e serviços da rede de atenção à saúde e de outras secretarias e subprefeituras, numa ação de intersetorialidade, que é tão difícil no território e que deve ser construída. E não há como a saúde cuidar sozinha da saúde. É preciso fazer essas interações e essas intersetorialidades. Então ficamos por aqui e até a próxima.